Eu contei 12 conselheiros logados. Quantos nós temos? Outra coisa que a gente fez ontem, professor. Oi. A gente, ontem houve solicitação de que nós fizéssemos a inscrição pelo chat ali, mas ele com 80 e poucas pessoas, o chat nem sempre ele é respeitado estritamente para fazer as inscrições. E é muito difícil para a secretaria ficar anotando as inscrições a partir do chat aqui, esse movimento é muito, sabe? Pelos chats. Então, a gente adotou lá as inscrições como a gente faz nas reuniões mesmo. O presidente abre a inscrição e as pessoas vão pedindo a palavra para se inscrever. E eu vou anotando as inscrições aqui. Não houve mais interesse em se inscrever, o presidente declara encerradas as inscrições e passa a conceder a palavra aos conselheiros que se inscreveram. Eu vou fornecendo para o presidente a relação. Olha, pela vez é um conselheiro tal, agora conselheiro tal, e o senhor, como presidente, vai administrando a sessão, concedendo a palavra, fazendo a administração da sessão. Eu acho que assim fica melhor do que a gente permitir a inscrição por chat, tá? Ele complica muito o chat, vê que ele fica rodando o tempo todo, fica muito difícil de administrar. Na Câmara ainda é um contingente menor, mas imagina isso no Consune, isso aqui rola, e aí fica difícil para a gente ficar pegando quem é que se inscreveu, porque há uma inserção de outras informações no chat. É muito ruim para controlar. Será que não seria interessante também tu ficar a tua câmera ligada, ou Murilo? Como secretário? Depois eu fico, sim. Quando abrimos a sessão, tranquilo. Bom, acho que tu vai operar por aí, né, o Murilo, a pauta toda. Isso, eu vou projetar a pauta aqui, vou fazer todas as anotações aqui, professor Nélio. Vou secretariar como se eu estivesse aí ao seu lado. Né? Tá bom, Murilo. Você tem o comando da reunião, precisando de qualquer informação do secretário, é só acionar, que a gente esclarece. Né? Ótimo. Vamos pegando esquema, todos nós trabalhando junto aqui, porque é um pouco diferente, né, do que a gente fazia. Sim. Mas aqui vai ser bem mais tranquilo, é um número bem menor de conselheiro, é bem mais... A própria conexão, ela fica muito melhor. E nós já passamos 2 minutos. Eu vou só pegar o material aqui e já vou estar postos aqui para a gente dar abertura à sessão, professor Neto. Podemos começar, Murilo. Deixa eu só pegar um material aqui rapidinho. É ele que começa hoje. Eu acho que Acho que sou eu que começo. mas ele ia pegar o tempo, ele vai ligar para o Murilo, pessoalmente. Boa tarde, então, a todos. Professor Nélio, segundo constatei, nós temos quórum mais que suficiente. Eu conto aqui professora Fernanda, 1, professora Ana Paula, 2, professor Carlos Alberto Bart, 3, professor Carlos André, 4, professor Celso Carminati, 5,
servidora Daiane, 6, professor Diego, 7, professora Edilamar, 8, acadêmico Felipe, 9, servidora Maria Helena, 10, servidor Orestes, 11, aqui mais, tá? Acadêmico Rafael, 12, professor Rogério Aguiar, 13, professora Roselaine Ripa, 14. Nós temos quórum mais que suficiente, a composição da Câmara é de 20 conselheiros, nós temos 14. Se o senhor quiser iniciar a sessão, já pode. Tá bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião da Câmara de Ensino de Graduação. O primeiro ponto da pauta é a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi, o número do documento digital da ata foi encaminhado a todos os conselheiros, né? E ela ficou disponível lá para apreciação, de maneira que os conselheiros, depois de aprovada a ata, terão que ir lá e assinar. Evidentemente que a ata é assinada pelos conselheiros que participaram da reunião referente à ata. Ou seja, os conselheiros que estavam naquela reunião e que estão na reunião de hoje, eles têm que assinar a ata depois de aprovada. Então, o senhor pode submeter à votação a ata. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não tendo nenhuma discussão, nós colocamos em votação. Os que concordam com o teor da ata da reunião anterior permaneçam como estão. Alguma manifestação? Aprovado. O item 2 da pauta, expediente. Eu devolvo a palavra para o Murilo. Bom, de expediente, nós temos a comunicar que recebemos solicitação formal de arquivamento dos seguintes processos. Solicitação de arquivamento formulada pelos respectivos interessados, que são as pessoas que têm a prerrogativa de solicitar a retirada de processo de pauta. Só tem a prerrogativa de solicitar o arquivamento o respectivo proponente da matéria, né? Ou a retirada de pauta pelo relator, em caso de diligência, ou de outras questões. Então, nós comunicamos que recebemos o pedido da Pró-Reitoria de Ensino de arquivamento do processo do item 1, o 35.875/2019, em razão da solicitação que faz o professor Nério, na condição de pró-reitor, de que haverá todo um estudo agora para revisão das questões de calendário e tudo mais, e o processo, então, será reapresentado em data oportuna. Ele já foi devolvido pela professora Ana Paula. Essa solicitação foi formalizada no processo 11.390/2020, que está lá no SGPE. Esse é um. E o outro processo que nós recebemos também, a solicitação de retirada de pauta para arquivamento, é o item 3, o 5.696/2020, também pelo próprio proponente, muito embora o professor Diego tenha se desincumbido do parecer e remeteu o processo com o parecer para a secretaria, hoje ou ontem, mas o proponente solicita o arquivamento da matéria, até por orientação da Pró-Reitoria de Ensino, visto que o calendário terá que ser todo reformulado, então esse assunto também será objeto de alteração futura. Eram essas duas matérias que a gente comunica a retirada de pauta, professor Neto. Tá bom, muito obrigado, Murilo. Então, vamos para a ordem do dia. O primeiro processo é o 9551/2020, a origem da UDESC Reitoria Proem, que trata sobre a revogação da Resolução 2/2017 do Consune, em decorrência da Resolução Conselho Nacional de Educação, número 2, de 1º de julho de 2015. Eu passo a palavra para o relator conselheiro
Alexander Sade Paterno. Olá, boa tarde. Esse processo foi para o professor Paterno, mas depois ele devolveu e veio para mim, porque ele é meu suplente. Isso, Então, eu sou o relator nesse momento. Tá bom, professor. perfeito. Querem que eu coloque o vídeo ou só o áudio está bom? Para fazer o relato com vídeo também ou só áudio? Uma dúvida. Fica a critério do professor. Tá, então, para não sobrecarregar o sistema aqui, e talvez falhar a internet, vou falar só por áudio. Bom, o histórico, esse processo foi cadastrado em 1º de abril, ele foi para o professor Alessandro Paterno, depois foi devolvido no dia 23 de abril e veio para a análise. A PROEM solicita a revogação da resolução 0/2017 CONCEP, junto à Câmara de Ensino de Graduação, para a resolução 02/2017 CONCEP, que define as diretrizes e bases conceituais curriculares para a formação inicial em nível superior, curso de licenciatura e para a formação em consonância com a resolução número 02 de 1º de julho de 2015. Essa resolução teve como base estrutural para a concepção e elaboração exatamente a resolução do Conselho Nacional de Educação número 02 de 2015, e esta perdeu sua validade. Bom, de fato, a resolução número 02 de 1º de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação, ela define diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e superior, curso de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e curso de segunda licenciatura, e para a formação continuada, e ela foi atualizada pelo PCER Nacional de Educação, número 22/2019, 7 de 11 de 2019, pelo Educação, pela 2167, de 19 de dezembro de 2019, do Excelentíssimo senhor Antônio Paulo Vogel de Medeiro. O parecer do CNE número 22 de 2019 tem como objetivo central a revisão e atualização do Conselho Nacional de Educação número 02 de 2015, diretrizes curriculares para a formação inicial em nível superior, curso de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduação e curso de licenciatura para a formação continuada, que foi na Educação, bem como a resolução número 1/2016, que institui as diretrizes curriculares para o curso em pedagogia, licenciatura, com base nos pareceres 5 de 2015 e 3 de 2015, levando em conta a legislação vigente, em especial do Conselho Nacional de Educação 2/2017, que institui e orienta a implantação da base comum curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Pulando um pouquinho, eu já vou me adiantar um pouco, porque tem muita parte técnica aqui. O capítulo 9 das ações finais da vitória, 22/2009, que estabelece as novas diretrizes curriculares em substituição da 2015, ela no seu artigo 30, ela tem outros artigos, né? Mas eu vou especificamente, no meu relato está completo esse detalhamento, mas eu vou citar só o artigo que é o que nos interessa. Essa resolução, né, número 2 de 1º de julho de 2015. Bom, resolução 02/2017 do CONCEP, a deliberação de plenário relativo ao processo 13.9005/2016, tomada em sessão de 22 de fevereiro de 2017, estabelece em seus artigos primeiro o seguinte: primeiro, aprovar as diretrizes e bases
estaduais para a formação inicial em nível superior dos cursos de licenciatura da UDESC e para a formação continuada em consonância com a resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, de 1º de julho de 2015. Artigo 2 estabelece as diretrizes e bases conceituais curriculares para a formação inicial em nível superior dos cursos de licenciatura da UDESC e para a formação continuada conforme anexo único da resolução. Em revogar a Resolução 02 do Conselho Nacional de Educação 2017, com toda construída com base nessa resolução que foi revogada. Voto de relator, diante da análise precedente da relevância meu voto é favorável à revogação da Resolução 02/2017, junto à Câmara de Ensino e Graduação, conforme proposta da... Todos me ouviram? Todos me ouviram? Sim. Bom, em discussão, rodada de 3 minutos. Eu me inscrevo, professor. Celso, Sim. mais alguém gostaria de se inscrever? Vamos primeiro verificar quem quer se inscrever. Mais algum conselheiro gostaria de se inscrever? Então, eu passo a palavra para o professor Celso, diretor de ensino da FAED. Boa tarde, professor Nério. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Murilo. E os colegas que estão, os colegas conselheiros. Na verdade, a minha inscrição, professor Nério, é para fazer referência ao problema que essa resolução em nível nacional causou em todos os cursos de graduação. A Pró-Reitoria foi obrigada a revogar essa resolução por conta de encaminhamentos em nível nacional e que mexe profundamente, e aí eu queria deixar registrado, nas estruturas da formação das licenciaturas. Todas as decisões em nível nacional, do parecer do final do ano passado, em dezembro, elas tiram das licenciaturas aquelas formações reguladas anteriormente, que eram as formações das relações étnico-raciais, da educação ambiental, dos direitos humanos, educação e artes, ensino e teatro, e um conjunto de outras disciplinas. Então, é muito lamentável que, em nível nacional, esse país não está nessa situação gratuitamente, se deve a um modelo de visão equivocada em nível macro, em nível micro, e, portanto, isso reverbera para a nossa formação dos nossos licenciandos e licenciandas nas nossas graduações. Nós somos chamados pela professora Soraya em diversas reuniões lá no início desse ano, algumas já atividade lá no início do ano passado, mas particularmente no mês de fevereiro, quando retomamos as atividades, e no início de março, para discutir esse assunto. E nós da FAED e um grupo de professores, diretores, inclusive de outros centros, onde temos licenciaturas, ficaram frustrados e, enfim, não contemplados com a revogação em nível nacional e, por consequência, a revogação também interna em nível da universidade. As nossas licenciaturas ficarão órfãs, porque não se sabe o que vem em nível de regulamentação, se diz o que cai, mas não se diz o que vai entrar no lugar, de modo que as nossas propostas curriculares tenderão a ficar com os nossos princípios que ainda hoje regem as nossas formações, que são contemplando essas disciplinas que eu mencionei aqui e algumas outras que também foram retiradas. Então, naquela reunião do mês de fevereiro, na Pró-Reitoria, nós fizemos um bom debate, muito respeitoso, muito tranquilo, e nós, enquanto representantes das licenciaturas da FAED, fomos contrários à revogação dessa resolução. Mais algum comentário, professor Celso? Não, é isso, professor Nério. Obrigado. Tá bom. Mais alguém gostaria de se inscrever na rodada de 3 minutos? Eu gostaria de falar, não vou utilizar os 3 minutos,
mas gostaria de falar um pouco. Com a palavra, professor. Bom, a questão dessa revogação das resoluções, realmente ela foi um pouco traumática, porque nós passamos, eu que fui da comissão de elaboração dessa resolução, nós passamos, creio que, um ano, a presidente dessa comissão era a professora Julice, né, e tivemos muita discussão para chegar a esse consenso sobre essa resolução. Então, foi um trabalho de mais de um ano, e mais também outro ano com a questão das reformas curriculares, que nós também tivemos que prever, né? Então, foi toda uma discussão muito profícua que foi perdida, né? Mas talvez nós possamos retomar essa discussão. Eu não li detalhadamente esse novo parecer 22/2019, mas pelo que eu vi não está mais incluída a prática como componente curricular. E nem sei, eu também não fiz essa discussão no nosso NDE, nós vamos fazer essa discussão, creio que semana que vem, para ver como essa questão da prática como componente curricular, se ela ainda está nessas novas diretrizes, se ela terá que ser incluída da mesma forma que foi incluída antes. A questão dos estágios também é uma coisa que nós teremos que rever por conta de levar em consideração não mais conteúdos, mas sim competências, né? Então, haverá uma mudança nos estágios também para que a gente possa contemplar as competências que são colocadas na BNCC, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, e todas essas coisas teremos que rever no nosso projeto pedagógico. Então, são muitas coisas, muito trabalho que foi perdido, digamos assim. Essas questões que o professor Celso colocou, que estão na base, era transversal que nós temos, acho que como nós trataremos esses assuntos dentro das competências da BNCC. Então, a gente tem um bom trabalho aí de revisão dos projetos pedagógicos. Bom, professor, mais alguém gostaria de se inscrever na rodada de 3 minutos? Na rodada de 2 minutos, algum conselheiro gostaria de se inscrever? Então, vamos colocar em votação. Os conselheiros que concordarem com o parecer do relator permaneçam como estão. Contrário, professor. Certo. Celso, contrário. Mais algum conselheiro? Então, aprovado o voto do relator. Maioria. Professor, eu não estou questionando o relato do professor que acabou de me anteceder, estou apenas votando pelo conteúdo do tema. Obrigado. Professor Celso, eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que depois eu vou comentar nos comentários pessoais. A PROEM pretende realizar, logo, logo, um encontro com todos os coordenadores de licenciaturas para discutir esse assunto como estágio supervisionado que vem angustiando muito os coordenadores. Mas eu vou deixar para fazer esses comentários ao final da reunião. Então, nós temos o próximo processo, é o 6880, origem UDESC Reitoria, CEPROC, Setor de Registro e Protocolo. Interessado é Felipe S. Zumaran, parente de Lima. O assunto é a revalidação de diploma, pedido de reconsideração da decisão da Câmara de Ensino e de Graduação relativo ao processo 31.887/2018, que indeferiu solicitação do requerente de revalidação do diploma de mestre em arquitetura cursado na Universidade de Lusíada de Lisboa, Portugal,
com o diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo no SERES Laguna. O relator, conselheiro, é o professor Celso João Carminati. Com a palavra, professor. Obrigado, professor Nério. Eu vou fazer em 30 segundos um contexto antes de ler o meu parecer. Ele está pedindo uma reconsideração de uma decisão que nós tomamos na última reunião, no mês de fevereiro. E naquela reunião eu fui o relator do processo e não fui favorável à revalidação por uma razão bastante simples. No processo não constavam os documentos necessários para que houvesse a revalidação e nem também estava comunicado que estava em andamento uma prova de avaliação dos títulos. Foi uma conversa que depois eu tive com a professora Soraya, o Murilo intermediou isso também, sabe bem das discussões. Então, ele entrou com um pedido de reconsideração e eu fiz um novo parecer e vou ler agora. O interessado solicitou revalidação de diploma de mestre em arquitetura, cursado na Universidade de Lusíadas de Lisboa, Portugal, como diploma de graduação em arquitetura e urbanismo no SERES Laguna, UDESC. No processo constam diversos documentos como a carta de curso, a tradução do diploma, o diploma de origem em latim, o suplemento de diploma, certificados de curso, projeto pedagógico, programa curricular, corpo docente, dentre outros. Em 22 de 10 de 2019, a comissão constituída no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no SERES Laguna UDESC, composta pelos professores Alice de Oliveira Viana, Douglas Emerson Lake, Heitmann Júnior e Caroline Stoff, emitiu parecer deferindo parcialmente o pleito do solicitante, recomendando que, entre aspas, em cumprimento às diretrizes curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo estabelecidas na Resolução CNE-SES número 2, de 17 de junho de 2010, e que estabelece no seu artigo 7º, como etapa integrante da graduação, o estágio curricular supervisionado de, no mínimo, 396 horas-aulas, o requerente deve cumprir estágio curricular supervisionado do curso de Arquitetura e Urbanismo do SERES Laguna UDESC. A comissão entende que, para a validação do estágio, o requerente deve apresentar comprovante de experiência profissional com a devida carga horária mínima de 396 horas-aula. Além disso, a referida comissão indica em seu parecer que, primeiro, o requerente deve realizar provas para a aferição de conhecimentos relativos aos conteúdos programáticos das disciplinas obrigatórias Urbanização Brasileira, Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo do Brasil 1 e Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo do Brasil 2 e Legislação e Ética Profissional, por não encontrarem equivalências na matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC, em cumprimento à Resolução CNE número 1, de 28 de janeiro de 2002. Suas alterações, através da Resolução 8, de 4 de outubro de 2007, que estabelece normas para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior e que coloca no parágrafo 4º do artigo 7º que, em qualquer caso, exigir-se-á que o candidato haja cumprido ou venha a cumprir os requisitos mínimos prescritos para os cursos brasileiros correspondentes e ainda a Resolução número 023/2015, CONCEP-UDESC. Porém, nesse intervalo de tempo, o processo foi enviado à Câmara de Ensino e aqui relatado é indeferido. O indeferimento se deu pela ausência de documento comprobatório da realização e aprovação em provas de conhecimento, conforme recomendado pela Comissão de Avaliação do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do SERES Laguna. Decorrente do indeferimento, o requerente solicitou reconsideração, pois alegou que estava fazendo as provas de conhecimento exigidas pela comissão avaliadora. Diante dessa informação, no seu pedido de reconsideração, o interessado afirma que em 5 de 3 de 2020, março passado, obteve aprovação e que o processo foi deferido pela comissão. A pergunta que fica é, por que um processo que
que ainda não tinha parecer conclusivo, foi encaminhado para relato nessa Câmara de Ensino de Graduação. Verificando que hoje consta no processo uma CI da presidenta da comissão informando que no dia 5/3/2020 o requerente obteve aprovação na prova de conhecimento e que seu pedido de revalidação foi deferido. Voto. Diante do exposto, com base nas últimas análises da comissão constituída, defiro o pedido de reconsideração do requerente. Obrigado, professor Celso. Em discussão, rodada de 3 minutos. Eu me inscrevo, Carlos André. Carlos André, mais algum conselheiro? Eu gostaria de falar, professora Fernanda. Fernanda, mais alguém? Alguém? Bom, então eu passo a palavra para o professor Carlos André. Bom, boa tarde a todos. O que aconteceu nesse processo é que, na verdade, professor Nério, a gente está com uma dificuldade muito grande, eu acho, com a plataforma Carolina Borer, porque a gente não... o que a chefia do departamento lá e a comissão me informou é que na Carolina Borer eles colocaram que eles aprovavam uma cláusula lá de que o rapaz tinha que fazer a prova. E foi o que aconteceu. Eles fizeram a prova daquelas disciplinas que eles acharam que ele não tinha suficiência ainda, e quando eles foram incluir na plataforma esse resultado, já tinha sido julgado no CONCEP, na época foi CONCEP, eu acho, né? Não era Câmara ainda, esse processo. Então, o que eu acho que está acontecendo é que a gente está com dificuldade de alimentar a Carolina Borer. A gente precisa, eu acho, de um treinamento. E ninguém sabe nos responder sobre isso. A gente liga aí para a Proem e a Proem não nos responde nada concretamente. Desculpa aí o que eu estou falando, mas é o que tem acontecido. Eu acho que uma professora do CEART tinha pedido já isso, né, um treinamento da Carolina Borer para eles lá, e a gente no CEART também precisa, porque deu esse equívoco aí, né? E o relator, o professor Celso tinha entendido que não tinha sido aprovado pela comissão, mas, na verdade, a comissão tinha aprovado parcialmente em função de que tinha que fazer ainda as provas, né? E, além disso, ainda foi gerado um documento que foi enviado, né, para o relator e estava meio acho que estava confuso tudo, né, ali. Então, em suma, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente precisa de um treinamento na Carolina Borer. É isso. Tá bom, obrigado, professor. Eu passo a palavra para a Fernanda. Professora Fernanda. Oi, boa tarde a todos. Eu só queria falar que está um pouco difícil para o pessoal que não está familiarizado aqui com o Moodle e com o BBB participar da reunião. Tem gente que não conseguiu ativar o microfone, e a questão da votação, que eu sugeri ali logo no começo da reunião, que a gente usasse os botões de votação, porque dá para usar ali também, tá? Votação não, para pedir a palavra, desculpa. Era isso que eu queria falar, eu não estava conseguindo desbloquear o meu microfone, eu tive que sair e entrar de novo para conseguir participar agora. Então, como hoje é uma nossa primeira reunião por essa plataforma, acho que vale a pena a gente tentar flexibilizar um pouquinho. Obrigada. Pede a palavra. Aqui, quando você clica no seu nome, professor Celso, Uhum. Você clica com o botão esquerdo mesmo, vai ali definir status, vai aparecer levantar a mão, positivo, negativo, né? Então dá para a gente utilizar essas ferramentas. Eu acho que nesse momento seria legal a gente fazer isso. Obrigado. Tá bom, vamos para a rodada de 2 minutos. Professor Nério, permita-me uma colocação a respeito desse aspecto. A secretaria ela está aqui com múltiplas funções, tá? Abrir esse GPE, está colhendo a votação, está fazendo registro de ponto, de tempo, inúmeras funções, de maneira que fica extremamente complicado, e isso nós deixamos muito claro ontem no Consune, que muito pior do que aqui, lá nós tínhamos 80 e poucas pessoas, que é muito difícil administrar qualquer inscrição pelo chat, em razão de que o chat se movimenta constantemente, sabe? E ele está sendo usado para inúmeras outras atividades de contato entre os conselheiros.
Então, eu sugiro que permanecemos como nós estamos conduzindo, as falas sendo solicitadas como foram feitas agora, a exemplo do que se faz tranquilamente nas reuniões por videoconferência dentro da universidade, tá? Só vai gerar problema se nós partirmos para a adoção de qualquer outro procedimento que não seja esse. É o que eu gostaria de deixar claro. Tá bom, obrigado, Murilo. A rodada de 2 minutos. Alguém gostaria de se inscrever? Bom, não tendo inscrito, eu gostaria de fazer a inscrição e complementar a fala do professor Carlos André sobre a plataforma Carolina Bolle. Já foi citado numa das nossas reuniões do Colegiado dos Diretores de Ensino a necessidade do treinamento. Não foi solicitado pelo Cefid, foi solicitado por quase todos os centros. Nós estamos organizando um treinamento para todos os diretores sobre a plataforma. Não temos ainda nada definido, mas esse treinamento deverá sair em breve para sanar todas essas dificuldades levantadas pelo professor Carlos André, pela professora Rita e por outros diretores de ensino. Bom, não tendo mais nenhum inscrito, eu coloco o voto do relator do professor Celso Carminati em votação. Os que concordarem com o voto do relator permaneçam como estão. Aprovado. O último processo é o 577/2020, a origem ao UDESC Reitoria CIRT, da Coordenação de Informação e Registro Docente, interessada é o UDESC, revalidação de diploma, requerente Natália Inês, curso de moda, relator, conselheiro, o professor Carlos André Rosa. Com a palavra, professor. Bom, então esse é o processo 577 de 2020. A interessada é a Nathalie Neis, e então é a avaliação de diploma. Então, o histórico está no processo e então eu vou para análise. O objetivo do presente processo é a solicitação da revalidação de diploma de graduação requerido por Nathalie Neis. A requerente cursou desenho, teste e de indumentária na Universidade de São Paulo, Tucumã, Argentina, e requer que o mesmo seja revalidado como equivalente ao curso de bacharelado em moda. A comissão técnica que avaliou o processo foi favorável ao pleito, considerando que a organização curricular, o perfil do corpo docente, as formas de progressão, conclusão e avaliação do desempenho da requerente atendem às diretrizes curriculares e o projeto político-pedagógico do curso de bacharelado em moda da UDESC. O parecer técnico aponta equivalência de competências, habilidades e valores formativos entre o curso de origem e o da UDESC. Então, assim, eu sigo o parecer da comissão técnica. Voto. Face acima exposto, sou de parecer favorável à revalidação do diploma de graduação requerido por Nathalie Neis. Tá bom, obrigado, professor Carlos André. Rodada de 3 minutos em discussão. Alguém gostaria de se inscrever? Rodada de 2 minutos. Professor, eu só queria colocar uma coisa. Em relação ao que o senhor falou do treinamento, eu pediria que fosse extensivo aos chefes de departamento também, porque são eles que, na verdade, acabam tendo acesso a esses processos, né? Além dos diretores de ensino, os chefes de departamento. Tá bom, professor. Registrada a sua recomendação. Bom, não tendo inscritos, eu coloco o voto do relator em votação. Os conselheiros que concordam com o parecer do professor Carlos permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós temos as comunicações pessoais. Eu pergunto se algum conselheiro gostaria de se inscrever nas comunicações pessoais. Eu gostaria, professor. Carlos. Celso. Celso. Estou anotando aqui também. Como? Estou registrando aqui as inscrições, tá, professor Nery? Tá, Carlos Celso.
Professor Nério, eu também quero, mas é só tirar uma dúvida, porque eu fiquei com um probleminha no áudio no início da reunião. Como é que é o nome? Regina? A professora Kátia. É a Kátia, desculpa. Rogério também. Eu também quero fazer uma observação. Quem? Orestes. Tá bom. O professor Rogério. Nério. Rogério também. Escreve. Anotou meu nome, Murilo? Rogério? Rogério? Eu também gostaria de fazer uma observação. Quem? Rafael. Rafael. Mais alguém? Então vamos pela ordem. Professor Carlos André. Bom, professor, o que eu gostaria de conversar, o que eu gostaria de manifestar é o seguinte: a gente é um pouco sobre o que a gente discutiu ontem no Consune e também nos grupos de trabalhos lá em relação aos ensinos, à volta das atividades por ensino remoto. Me parece que isso é inevitável, né, que a gente vai retornar de maneira remota, pelo menos parcialmente, né, aquelas cursos ou disciplinas que puderem o fazer, o farão, né? Só que o que está me preocupando um pouco é que a gente detectou lá naqueles questionários que existem muitas dificuldades, né, muitos problemas que a gente vai enfrentar nessa adaptação aí pelo ensino de maneira remota. E eu acho que alguém, não sei se a gente, se é o GT, se é um outro grupo, deveria começar a trabalhar propostas objetivas para resolver determinados problemas. Tipo assim, o aluno não tem computador, beleza, o reitor até ontem fez uma sugestão, não sei se é ideal ou não, mas, ou então, assim, o aluno não tem condições psicológicas. O que a gente vai fazer nesses casos? Minha preocupação é que a gente tenha, todo aluno tenha acesso a isso, né? Que a gente não exclua ninguém, né? Eu acho que a gente inevitavelmente vai ter que entrar no ensino remoto, mas que não haja exclusão e que a gente tenha que ter, de alguma forma, um plano de ação para todas essas dificuldades que a gente vai encontrar. Eu sugeri isso lá no grupo do GT, eu não sei ainda se as pessoas viram, não sei se é o GT, eu não sei se é os diretores de ensino, eu não sei se é uma outra comissão, mas eu acho que a gente tem que ter, pelo que o reitor falou, ele quer começar entre 25 de maio ou início de junho, então a gente tem aí umas 2 semanas ou 3 semanas e tentar fazer um plano de acesso a todos esses alunos, todos tenham acesso. Eu acho que é o que mais complica, né? Os professores, eu também acho que a gente tem que ter um melhor tempo para eles, porque, assim, aquele treinamento, digamos assim, que foi feito no Moodle, na verdade não foi um treinamento, né? Foi apenas uma apresentação do Moodle, e eu acho que tem muitos professores que já me relataram que estão dificuldade, que eles não estão treinados ainda naquilo, e tem uma certa dificuldade. Mas eu acho que os professores é mais fácil da gente resolver. Eu acho que em pouco tempo a gente consegue, uns podem ajudar os outros. O que mais me preocupa é o acesso aos alunos. Então eu queria sugerir que a gente fizesse uma comissão, ou o GT trabalhasse com isso, ou os diretores de ensino, tentasse pegar aquele relatório, né, que saiu dos questionários, e desse uma proposição para cada um daqueles pontos de problemas que a gente detecta ali. Era isso. Professor Carlos André, já que você tocou nesse assunto, eu peço licença aos outros conselheiros que pediram a inscrição, porque esse assunto eu pretendia tratar como ponto final da reunião. Já que o senhor tocou nesse assunto, eu peço licença e já vou explicar todas essas questões. Em primeiro lugar, a reunião de ontem não deliberou sobre o ensino remoto. Ontem foi tentado fazer uma explicação e uma demonstração de todos os trabalhos ou resultados alcançados. Mas eu vou direto ao assunto que você falou. Eu não agendei ainda, não passei para vocês o comunicado. Nós teremos uma reunião do Colegiado de Diretores de Ensino na próxima quinta-feira, 14 horas, professor André, e demais diretores de ensino presentes. Qual é a pauta da reunião de quinta-feira? A elaboração da minuta de resolução que trata do ensino remoto, professor Carlos, são os diretores de ensino que terão que
elaborar junto com a PROEM. Além disso, professor, nós teremos que fazer um levantamento junto a todos os professores para identificar as disciplinas teóricas e práticas que tenham condições para ministrar o conteúdo de forma remota. O terceiro ponto, a flexibilização do calendário escolar só poderá ser feita depois desse levantamento das disciplinas. Então, eu estou chamando a Pró-Reitoria de Ensino, junto com o Colegiado de Diretores de Ensino, já que estão lá na ponta, irão trabalhar nessas questões. Nós temos a questão do acesso. Eu lembro bem, professor, lá no relatório que o senhor colocou, se a UDESC decidisse pelo ensino remoto, o senhor gostaria que ela assegurasse a inclusão digital, está citado lá na nossa síntese, que não foi apresentada ontem, nós respeitamos todos os pontos. Então, paralelo à resolução que tratará sobre ensino remoto, operacionalização, a questão das competências, a questão de frequência, a questão de avaliação, esse assunto será feito com o colegiado. O outro assunto que eu irei discutir na quinta-feira é o levantamento das disciplinas teóricas e práticas que os centros têm que fazer. O terceiro ponto vem a questão do acesso à inclusão digital, que é uma proposta de resolução que está sendo concluída, ou foi dizer concluída, pela equipe de reitoria, mas está mais relacionada à questão do reitor. E também o colegiado de diretores de ensino é que irá definir a data de início após a gente ter concluído o que eu acabei de falar. A questão do treinamento também foi uma pena que os conselheiros não conseguiram observar ontem. A coordenação do GT, ela encaminhou vários pontos. A primeira, a inclusão digital. A coordenação do GT colocou, recomendou a volta do ensino remoto, desde que a universidade conseguisse assegurar inclusão digital, realizar nova capacitação com todos os professores e docentes, está lá no documento que foi apresentado ontem, realizar nova capacitação discente e discente, elaboração, daí está a flexibilização do calendário acadêmico. Dentro da flexibilização entra a minuta de resolução, que será construída pelo colegiado dos DEGs, e depois ainda tem a questão, a professora Edilamar está aqui, a questão dos cuidados de saúde quando da retomada do ensino remoto. Então, todos esses pontos, professor Carlos André, serão novamente discutidos na quinta-feira, na reunião do colegiado, e daí eu terei mais tempo para discutir com vocês e outros assuntos correlatos. Então, eu considero mais apropriado agora que o colegiado, já que carrega o ensino dessa universidade, que o colegiado dos diretores desempenhem e ajudem a PROEM na condução dessas atividades que eu acabei de falar. Eu fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, se tiver na minha alçada. Ok, professor, obrigado. Eu passo a palavra para o professor Celso Carminati. O professor Nério já falou daquilo que eu estava querendo falar, que era, de fato, uma reunião dos diretores de ensino para discutir algumas temáticas e elas calharam. Obrigado. Professor Celso, o professor Nério não teve tempo ainda de encaminhar o e-mail, mas depois da nossa reunião eu irei encaminhar o e-mail da reunião de quinta-feira. Quinta Tá bom? tarde. É quinta tarde, não é? Quinta-feira, 14 horas. Tá bem. É o colegiado dos diretores de ensino, mais a equipe da PROEM. Tá bem, aguardamos. Obrigado. A professora Kátia, que coordena o grupo da saúde do CEL de Chapecó. Boa tarde a todos.
Então, na verdade, é só uma dúvida, que eu tive um probleminha com o áudio. O processo 5696 foi retirado de pauta, eu só não consegui captar o motivo, se ele foi retirado de pauta ou se foi suspenso esse processo. Era só essa dúvida, que diz respeito ao Gildesc. Professora Cátia, ele foi solicitado arquivamento do processo. Ah, tá certo. Ótimo. Porque essa é uma questão bem preocupante, acho que mediante as circunstâncias atuais, né? Então, era só para saber mesmo. Obrigada, professor. Tá bom, obrigado, professora. O professor Orestes. Boa tarde, pessoal. Na verdade, sou técnico. Tá bom. Orestes, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, professor? Eu só tenho Eu só tenho uma dúvida. Na leitura da ata, o meu vínculo ainda está como CEL, e, na verdade, eu já não estou mais vinculado, eu estou na Biblioteca Central. Isso teria que alterar ou continua assim? Murilo? Orestes, você tinha me passado um e-mail em relação a esse assunto. Nós não tínhamos recebido até então nenhuma informação da tua remoção de lá do CEL. Então, eu peço que você formalize isso à secretaria. Nas próximas datas, de todo o registro da secretaria vai ser corrigido para o novo local de lotação. Tá? Ok. E só aproveitando para fazer um informativo, que eu acho que aproveitar a oportunidade. A Biblioteca Universitária está oferecendo várias capacitações online nas próximas semanas. Então, a gente está comunicando diretamente os departamentos e os programas de pós-graduação. E também nós temos um canal no YouTube com tutoriais de como fazer o acesso aos e-books, às bases de dados e às normas da BNT. Então, às vezes, as pessoas acabam não sabendo que existem esses recursos. E, nesse momento, é pertinente, eu acho, a gente disseminar essa informação. Era isso. Muito bom, Orestes. Nós temos que aproveitar o tempo, sim, fazer esses cursos facilitados e outros ofertados pela nossa biblioteca. E aqui eu já gostaria de parabenizar a biblioteca pelas ações desenvolvidas e pelos cursos que vem realizando, criando uma nova concepção de biblioteca. Fica aqui os nossos parabéns. Rogério. Professor Rogério. Olá. Está ativando meu microfone aqui. Bom, é o seguinte, umas três pontos que eu gostaria de colocar. Primeiro, em relação à plataforma Carolina Bori, eu fiz cadastro da plataforma Carolina Bori e algumas revalidações também passam pela pós-graduação, então esse treinamento também poderia ser estendido aos coordenadores de pós-graduação. Sem dúvida, professor Rogério. A Pró-Reitoria de Ensino está fazendo um trabalho bem alinhado com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A professora Letícia, inclusive, está aqui ao meu lado, ela não está aparecendo, e esse curso será desenvolvido em 2 etapas, para graduação e também para pós-graduação, porque nós estamos enfrentando os mesmos problemas, tanto na pós quanto na graduação, professor Rogério. Outra questão seria relativo também à pós-graduação, é que essa minuta ela prevê a questão do ensino remoto igual para todos, ou seja, para graduação e pós-graduação, porque geralmente o calendário da pós-graduação ele é um pouco diferente da graduação, então, inclusive a carga horária também é um pouco diferente. Então, se a pós-graduação vai ter alguma minuta específica para a pós-graduação, mesmo porque a questão do acesso à internet é menos problemática na pós-graduação do que na graduação. Né? Sem dúvida, professor, a minuta versará sobre o ensino remoto da graduação, porque nós temos 18 semanas, nós estamos pensando em trabalhar com 16, a pós tem a nota 15 semanas, então eu considero mais oportuno a graduação ter uma minuta, porque a legislação é uma, e a pós-graduação ter outra,
porque as características são bem diferentes da graduação e da pós-graduação. Alguma coisa até pode ser comum a ambas, mas eu gostaria que o assunto fosse tratado separado. Ok, obrigado. E mais, só para finalizar, mais uma questão. A questão do ensino remoto, estão feitos treinamentos né? E estou trabalhando com forma que também é uma forma institucional e poderia ser dada a opção para quem quiser usar o Moodle ou o Teams. Né? Eu, pessoalmente, estou gostando bastante de trabalhar com a ferramenta Teams e pretendo, caso, quando for aprovado o ensino remoto, trabalhar com essa plataforma. Já criei, inclusive, disciplinas para mim, nas minhas duas disciplinas de graduação no Teams, e pretendo trabalhar exatamente com essa ferramenta. Então, gostaria que, se possível, né, não fosse uma única ferramenta, dada a opção entre as duas ferramentas oficiais que nós temos, né? Então, o Office é gratuito para alunos e professores, e o Moodle, que também é gratuito para alunos e professores, né? Então, que nós temos acesso. Então, só essa minha questão, minha sugestão, né? Fosse deixar os professores optarem essas duas plataformas. Seria só isso, obrigado. Professor Rogério, o senhor não fez parte do GT, né? Não estou lembrado. Não fiz parte do GT. No GT nós discutimos muito, nós realizamos mais de 10 reuniões, os professores participantes da Câmara que participaram estão cansados de ouvir o que eu vou repetir aqui. A plataforma institucional escolhida foi o Moodle. Agora, nada impede do professor fazer uso de outras tecnologias, recursos tecnológicos, para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a plataforma institucional, isso foi aprovada no grupo do GT, é o Moodle, e o professor terá liberdade para fazer uso de outras plataformas para complementar o processo de ensino-aprendizagem. Pelo menos foi isso que foi decidido no grupo de trabalho. Obrigatoriamente teremos que usar o Moodle? Seria isso? Oi? E, obrigatoriamente teremos que usar o Moodle e outras plataformas? Sim. O professor utiliza a plataforma Moodle porque ela tem um vínculo com o SIGA, e nós estamos trabalhando com isso, e para complementar, ele poderá fazer uso de outras plataformas como forma de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Ok, obrigado. Professor Rafael. Acadêmico, eu acho, né? Acadêmico. Professor ainda não. Boa tarde a todos, tudo bom? Eu queria só fazer algumas informações em relação a essa questão do ensino remoto. Uma dúvida que eu tive também é a reunião de quinta que o senhor mencionou, ela vai ser aberta aos conselheiros também, da Câmara de Ensino ou não? Não, nesse primeiro momento, Rafael, nós iremos fazer uma reunião com o colegiado dos diretores de ensino e com a equipe da PROEM. Quando o colegiado concluir a minuta da resolução que versa sobre o ensino remoto, esta resolução será apreciada por todos os integrantes da Câmara de Ensino de Graduação. Certo. Não, beleza. E outra coisa que eu queria também expressar é a questão enfim, provavelmente, pelo que eu vi na conversa, o ensino remoto é uma realidade, né? Não parece que será outro caminho. Só que em relação aos GTs e o questionário também, eu percebi algumas coisas assim que eu vejo no meu campus também. A questão que eu não vi ser retratada também é a permanência estudantil, que é uma questão que entra muito em conflito, porque muita gente, por exemplo, mora em outras cidades e tem problemas com o pagamento de aluguel e questões de quanto período estamos nessa pandemia, né? Que eu vejo que muitos alunos estão aderindo ao remoto por causa disso.
E eu vejo também no questionário que teve a questão do ensino remoto, eu achei que é uma questão muito delicada um aluno opinar sobre sua própria saúde mental, por exemplo. Que é uma coisa que talvez nem o aluno tenha ciência de que ele vai ter problemas ou não em relação à pandemia, sabe? E eu achei que talvez devesse haver outros modos de questionamento dentro de uma decisão, sabe? Seria isso. Ô, Rafael, você lembra o que o professor Nélio falou para o professor Carlos André? O professor Carlos André também trabalhou esse ponto. Na reunião de quinta-feira, nós iremos começar a discutir todas essas questões, porque o colegiado dos diretores de ensino, que trabalham com o ensino, conhecem a realidade de todos os cursos e centros, eles terão que desenvolver mais algumas ações, trabalhos, e diante de todas as questões, nós iremos trazer uma proposta para a Câmara de Ensino de Graduação, que é a minuta, e você participou da reunião de ontem do Consumo, que é a minuta de resolução. Só que a minuta de resolução, ela tem que ser muito trabalhada e ela não pode ser resultado da cabeça de uma única pessoa. Ela tem que ser produto das cabeças dos 12 diretores de ensino e mais de alguns participantes da equipe da PROEM para discutir essa questão. Mas eu tenho uma sugestão para você, Rafael. Você falou, você não pode, assim, eu sei que tem relação, mas como professor e pró-reitor de ensino, eu gostaria de recomendar o que segue. Você falou da questão, você não mencionou, mas nós temos aí o acesso da inclusão digital. Mas você tocou num assunto que é a permanência estudantil. E eu gostaria que você discutisse esse assunto da permanência estudantil junto à Pró-Reitoria de Extensão. Junto à Pró-Reitoria de Extensão, já que ele cuida especificamente dessa questão. O professor também tem uma coordenação que cuida de assuntos estudantis, então eu acho mais apropriado você discutir esse assunto lá, mesmo tendo relação com a questão do ensino. Eu entendo bem essa questão, mas o fórum mais adequado seria na Pró-Reitoria de Extensão. Você falou do questionário que foi aplicado. O questionário ele foi feito por uma equipe de professores extremamente qualificados e conhecedores de técnicas de elaboração de questionário. Os questionários, eles demonstram alguns caminhos, alguns indicativos. E aqui eu já antecipo, porque todos os diretores de graduação que estão aqui irão concordar. Nós não conseguimos levantar naquele questionário, identificar, por exemplo, que é um trabalho que os diretores de ensino terão que fazer junto com os chefes de departamento, identificar a quantidade de disciplinas teóricas que podem assumir o ensino remoto, a quantidade de disciplinas práticas que têm dificuldade para a questão remota. Então, esse trabalho, para que a gente tenha uma fotografia real de cada curso, terá que ser feito e nos ajudará muito na tomada de decisão. Eu espero ter respondido aos teus questionamentos. Professor, muito obrigado, respondeu sim. Tá bom? Professor Nélio? Oi. Eu poderia só fazer uma colocação em relação à questão... a questão, só complementando a sua fala, sobre a questão dos trabalhos que o GT Saúde tem feito, já que ele tocou no assunto da questão do levantamento das condições dos estudantes. Psicológicas, professora, claro. Professora Edilamar, pode falar. Eu acho que assim, é importante a gente compartilhar também com o grupo a questão de que o GT Saúde ele teve algumas atividades realizadas até o presente momento e que nós daremos continuidade aos trabalhos no sentido de que a pandemia ela não tem um período, uma data para cessar. Nós sabemos que
isso pode se prorrogar por muito tempo, inclusive as perspectivas são de que o ensino presencial não volte antes de setembro. Isso mediante discussões realizadas no âmbito nacional e até mesmo considerando alguns estados que já anunciaram a volta, o retorno provável somente a partir de agosto. Então, nós temos essa perspectiva diante do cenário atual. O que nós queremos, o que eu quero dizer com isso? Que diante das atividades do GT, nós propusemos a constituição de uma comissão de monitoramento, justamente pensando também, né, eu não digo da questão específica da condição psicológica do estudante voltar às atividades, mas sim, principalmente aqueles que têm uma relação direta com a Covid, ou sintomáticos, ou testados positivos, ou que tenham condições, estando em grupo de risco, né? Mas que essa comissão também aí e atendimento a essas pessoas. Eu acho que isso é importantíssimo nesse momento, porque nós estamos numa situação totalmente diferente daquilo que habitualmente a gente vinha vivendo, né? Uma situação de pandemia em que nós, até o atual momento, não temos um tratamento e muito menos uma vacina ou uma medida preventiva mais eficaz, a não ser os nossos próprios hábitos e o controle e a prevenção diante daquilo que está posto pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um trabalho também paralelo que o GT Saúde está fazendo junto às pró-reitorias. Ontem nós encaminhamos uma sugestão, inclusive, por CI para as pró-reitorias, para que nós pudéssemos, então, também dar continuidade nesse sentido. E acho que é importante essa preocupação, sim. Nós temos inúmeros centros, inclusive, que têm atendimento psicológico, né? Psicólogos ou contratados, ou cedidos, ou terceirizados, ou concursados, e que pode ser pensado, paralelo a isso, um trabalho também de assessoramento nesse sentido. Então, só para complementar e dizer que o GT Saúde também está atento a essas questões e nos colocamos à disposição também no sentido de auxiliar e compartilhar essas angústias com os grupos, os centros, enfim. Obrigada, professor. Tá bom, muito obrigado. Da mesma forma, eu gostaria de complementar ainda e dizer, nós não conseguimos definir nada ainda sobre os destinos do GT ou do grupo de trabalho. Mas nós temos que olhar para trás e verificar que nesses 40 dias nós trabalhamos e aprendemos muito. Aprendemos, refletimos e estamos com um monte de interrogações nas nossas cabeças. Eu vejo assim como eu já falei numa reunião do grupo de trabalho. Né? O grupo da saúde está dando continuidade. Nós podemos ter lá do grupo docente e discente 2 grupos, um para cuidar, acompanhar professor, outro grupo para cuidar, acompanhar aluno. Nós temos também o grupo de capacitação. Então, mesmo que o GT não venha trabalhar com todos aqueles integrantes, aqueles 3 subgrupos poderão dar continuidade com grupos menores coordenados pela pró-reitoria. Justamente por quê? Porque nós estamos aprendendo, estamos repensando, e a questão do ensino remoto, ela não precisa ser pensada e nem deve ser pensada só para o período da pandemia. O uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação tem que ser pensada nos currículos dos cursos de graduação. E daí nós temos aí, a professora Ripa está presente, nós temos aí os currículos híbridos, né, com encontros presenciais, encontros mediados por tecnologia, desde que tenha uma plataforma institucional que preserve a relação pedagógica, o processo de ensino e outras questões. É um ponto que nós iremos discutir, é uma bandeira da Pró-Reitoria de Ensino, e isso também pode ser extrapolado para o âmbito da pós-graduação. Então, nós vamos levar
dessas discussões, nós iremos colher muitos frutos, como já estamos colhendo, né? E todo esse processo de reflexão. Um outro ponto também que a pandemia está exigindo, um repensar da nossa universidade, é em relação aos estágios curriculares, supervisionados ou não, tanto nos cursos de licenciaturas, né, professor Celso, quanto nos cursos de bacharelado, dentre outros assuntos que terão que ser rememorados e revividos em relação ao período de normalidade e de anormalidade, como queiram chamar. Mas eu deixo a palavra em aberto para comentários finais. Professor, gostaria de me inscrever. Tá bom? Felipe, isso? Isso. Eu me inscrevi para falar para os conselheiros e para as conselheiras alguns apontamentos que eu vi na fala de algumas pessoas que eu acho que seria importante falar sobre. Me preocupa um pouco como é colocado de forma inevitável, ou que já está dado, que o ensino remoto ele vai ser aplicado. Que eu saiba, o próximo Consune vai deliberar se vai ser implementado ou não. Então, me preocupa algumas falas nesse sentido, assim. Só um pouquinho, professor. Posso concluir minha fala? Pode falar que eu complemento depois. É importante colocar que essas atividades remotas, elas são uma adaptação de ferramentas utilizadas pelo EAD para colocar com uma mesma rotina, ou uma rotina parecida do que seria o ensino presencial, né? É diferente, por exemplo, de uma modalidade de ensino como o EAD, que a gente tem, pelo menos na LDB, desde 96, resoluções pensando a isso, né? Inclusive, o EAD, enquanto modalidade de ensino, é algo que pode ser muito bom e ter muita qualidade, né? Falo também aqui para representar o posicionamento do SEB, que é o Conselho de Entidades de Base, do qual eu faço parte representando o meu centro acadêmico de teatro. O posicionamento que a gente tirou, e eu estou falando isso aqui porque não sei se isso chegou a todos os professores e professoras e técnicos, conselheiros em geral, daqui, da Câmara de Ensino. Então, eu estou fazendo esse esforço para trazer para vocês, trazer mais elementos, né? Tenho certeza que nesse momento tão difícil, quanto mais elementos, melhor. Foi feito um esforço bastante grande de vários estudantes do estado inteiro, isso a nível estadual, para pensar qual seria o posicionamento dessas entidades que representam os estudantes. E a gente se posicionou contrários à aplicação do ensino remoto por vários motivos, pelo menos nesse período. De forma alguma, a gente está sendo ingênuo ao defender esse tipo de coisa. A gente sabe que existem vários dados que falam que isso vai se alongar durante um bom tempo, né? A questão da pandemia. Mas a gente se preocupa principalmente com o caráter do ensino que vai ser feito. Porque é importante pensar que os programas políticos pedagógicos do curso, eles são pensados para uma educação que é presencial. Inclusive, eu vou de discordância com o que o professor Nery coloca, de pensar os cursos híbridos com algumas disciplinas EAD daqui para frente. Tenho certeza que vários colegas meus, estudantes da UDESC, também repudiam essa proposta. Para concluir a minha fala, eu queria dizer sobre a questão que eu discordo também, sobre a colocação do professor Nery de que não se deve falar sobre a questão de permanência estudantil dentro dessa Câmara, né? As questões de permanência estudantil, elas dizem respeito às questões financeiras, que são extremamente importantes e que estão fazendo muita falta em muitos momentos, mas discutir um programa pedagógico, uma alteração, como, por exemplo, da primeira pauta colocada aqui, e como vai chegar esse conhecimento, o que a gente vai discutir, principalmente com o acesso de novas pessoas pelo sistema de cotas que não tiveram, muitas vezes, uma educação básica de qualidade, discutir como que o ensino vai fazer com que a permanência dessas pessoas na universidade seja garantida, tem que ser debatido aqui.
Sobre a Pró-Reitoria de Extensão, e mais especificamente a Coordenadoria de Assuntos Estudantis, nós, estudantes, já estamos em constante conversa com a figura da Roberta, que é a atual responsável por essa coordenação. Porém, a gente teve vários problemas no sentido de ela responder o nosso e-mail quando a pandemia aconteceu, né? Infelizmente, mudou já? Não mudou o pró-reitor, mas pelo que eu sei, a coordenadoria ainda está com a Roberta. Ah, é a Thaís agora? Tá. Enfim, de qualquer forma, a gente mandou um e-mail para ela no começo da quarentena e demorou pelo menos 3 ou 4 semanas para ela responder, até que a gente teve que fazer uma live com o Centro Acadêmico de Moda, na verdade, fez uma live com o pró-reitor de extensão atual para esclarecer as nossas questões. Então, eu faço coro à fala do... eu esqueci. É do Rafa? O outro discente. Eu faço coro à fala dele sobre trazer as questões de permanência aqui nesse conselho, porque todo espaço é importante trazer essas questões e não pensar as coisas de forma separada, né? A gente tem que pensar as coisas como uma totalidade. Mas, enfim, reitero o início da minha fala sobre que nada está dado e nada é inevitável. Tanto é que tem várias opiniões divergentes que vão ser esclarecidas no próximo consumo. É isso, concluo minha fala. Felipe, muito bom. Eu só gostaria de esclarecer alguns pontos que talvez você tenha interpretado de forma errada. O professor Nélio não falou que a decisão já está tomada. O professor Nélio, acho que foi muito claro quando disse que realizará uma reunião na próxima quinta-feira para discutir junto com o colegiado dos diretores de ensino a questão do ensino remoto. Eu também deixei bastante claro que nós teremos que desenvolver um estudo junto aos centros e com a ajuda de chefes de departamento para verificar possibilidades ou não da adoção desse ensino. Depois de coletadas todas essas informações, o colegiado, formado pelos diretores de ensino de graduação, irão discutir essas possibilidades. E caso exista alguma possibilidade, o colegiado, coordenado pelo professor Nélio, irá tentar elaborar uma minuta de resolução. Então, eu gostaria que você entendesse e que você afirmasse para os teus colegas, para a representação estudantil, que a Pró-Reitoria de Ensino, nem o colegiado de diretores de ensino, tomou nenhuma decisão a respeito da adoção do ensino remoto. Um outro ponto que você fala, que o professor Nélio tem como bandeira, que é a utilização das tecnologias digitais da informação e de comunicação no ensino presencial. Quando eu falo do ensino híbrido, é uma bandeira que eu irei defender, mas eu não irei impor. Quem deverá dizer se o ensino híbrido é oportuno ou não são os cursos, são os professores, são os alunos. Só que uma coisa, e você sabe melhor do que esse professor, hoje ninguém mais consegue trabalhar sem fazer uso de tecnologia. O outro ponto, quando você coloca a questão do ensino EAD. Eu conheço o ensino EAD. O ensino EAD tem padrões de qualidade. O ensino EAD, ele conta com o professor, ele conta com o tutor, ele conta com o designer e com uma equipe que se complementa justamente para poder ofertar um ensino de qualidade. Nós não estamos pensando em trazer ou falsificar o EAD para junto do ensino que está sendo chamado ensino remoto. O que eu penso do ensino remoto? É um ensino que faz uso de tecnologia, só que ele terá que ter a participação, a interação ativa entre professor e aluno. E como muito bem falou a professora Julice da FAED e outros professores, nós temos que preservar a relação pedagógica entre professor, aluno e outros segmentos.
O ensino remoto não pode ser considerado como um amontoado de apostilas encaminhadas por e-mail ou depositadas em plataformas. Eu sou totalmente contra esse tipo de procedimento. Eu tenho consciência, tenho responsabilidade, e quando eu falo em ensino remoto, é porque eu tenho professor interagindo com o aluno, usando a tecnologia como recurso de ajuda. Então, eu gostaria que você entendesse essa questão do ensino remoto. Quando você fala da questão, e eu sou o maior defensor da questão da totalidade, o Orestes está aí, que trabalha com esse conceito, do Edgar Morin, que é um grande estudioso do paradigma da complexidade. O professor Nélio Amboni sempre defendeu a totalidade e parte do princípio de que todas as ações são complementares. Eu sou o maior crítico do isolamento e do distanciamento, como muitos queiram colocar. Quando eu falei da permanência, eu não quis dizer que o assunto não pode ser discutido aqui. Ele pode, mas o fórum, quem trabalha com a legislação, quem cuida das ações específicas da ação, não é a Pró-Reitoria de Ensino, é só isso que eu quero dizer. É a Pró-Reitoria de Extensão. Lá existe uma coordenadoria de extensão. Então, eu tenho coordenação de estágio, eu tenho coordenação de movimentação de professor, eu tenho coordenação pedagógica, eu tenho coordenação de informação. Elas são complementares? São. Então, a Pró-Reitoria de Extensão ela pode alavancar a ação, como a Pró-Reitoria de Ensino pode também alavancar a ação neste ponto que tem que ser colocado. Então, eu espero que você entenda qual é a nossa posição, e este professor não tem uma visão reducionista, como muitos pensam que ele tem. Era isso. Mais alguma colocação, algum comentário? Professor Nery, só uma questão. Eu e o professor Celso, nós dois tivemos relatos aqui de revalidação, e ele acha uma coisa, eu acho outra. Ele acha que a gente tem que colocar o parecer na plataforma da Carolina Moura, mas eu acho que não. A gente, como relator dessa Câmara, a gente tem que colocar ou não, Murilo, professor? Não, daí eu consulto o Murilo, o Carlos. Professor Nélio, só primeiramente observar que a gente trate o item comunicações pessoais como efetivamente sendo de comunicação e não de discussão. Com referência à questão de colocar a plataforma Carolina Bori, nós temos que verificar a instrução normativa que foi expedida tanto pela própria PG quanto pela PROEM, em relação aos procedimentos para isso. Eu acredito que lá exige, assim, que o relator coloque o parecer na plataforma já quando ele vem com o processo para reunião. Mas, independentemente de estar lá, claro, ele tem que colocar no SGPE também, que a gente cria um processo para tramitação na Câmara. Mas eu vou verificar na resolução que foi expedida, né, aliás, na instrução normativa, eu tenho praticamente certeza de que ela determina que o relator insira o parecer na plataforma. Aí, evidentemente, que nós temos que verificar essa questão de cadastramento junto à plataforma, né? Murilo, posso falar? Celso. Professor Nélio? Não, como relator do processo, aqui, da plataforma Bori, professor Nélio. Certo, professor. Então, eu estava vendo, eu tenho acesso à plataforma Bori. Em nenhum momento, inclusive eu estou dentro dela agora, já mais de meia hora, mexendo em escutando vocês e mexendo em todos os botões, em todos os campos, como da vez anterior, eu não consigo inserir meu parecer em lugar nenhum. Não me abre absolutamente nada. Em todos os campos. E eu, quando fui coordenador da pós-graduação, que implantamos na FAED,
A gente teve já vários pedidos de revalidação de títulos e foi ali que eu me cadastrei em 2012. E pronto, de lá para cá passei a usar direto. Só que agora não sei o que está acontecendo. Professor, então não estou conseguindo inserir, viu, Murilo? Não consigo inserir meu relato ali. Está no SGPE, como eu enviei. Entendi. Ô, Murilo, eu posso esclarecer? Eu também sou avaliador da Carolina Boli. Professor Celso. Sim. O parecer, existe o parecer da comissão e o parecer que o senhor encaminha para a Pró-Reitoria, que foi para a Secretaria dos Conselhos. Agora a Secretaria tem que encaminhar para a Pró-Reitoria de Ensino e o professor Nélio, como Pró-Reitor de Ensino, irá anexar o teu parecer com o voto favorável. É esse o caminho, professor Celso. Então, fico aliviado. Obrigado. Perfeito. Verifiquei agora na instituição normativa que é o parecer do relator que é inserido na plataforma, né? Parecer do relator na Câmara. O que é inserido na plataforma, aí sim é o parecer, o posicionamento da comissão avaliadora. Esse ela é obrigada a colocar na plataforma. Mas o parecer do relator, ele é inserido pelo pró-reitor, no caso de diploma, que é pela própria PV, no caso de revalidação pela PROEM, é pelos pró-reitores, que são os presidentes das câmaras. Correto. Obrigado. Tá bom? Mais alguém gostaria de comentar? Se não, nós agradecemos a participação de todos e damos encerrada a reunião da Câmara de Ensino de Graduação. Um abraço a todos. Boa tarde. Até logo também para todos. Pode.